Manifestação não funciona. Isso mesmo. Pode parar de ficar repetindo mantra, de colocar post-it no espelho, de ficar mentalizando o carro dos seus sonhos, porque se você acha que o universo é o seu garçom e que basta pedir para você ser servido, você vai continuar sentado à mesa da vida esperando por algo que nunca vai chegar. Mas calma, não sai desse vídeo ainda porque eu quero te mostrar por que a manifestação sozinha ela é inútil e por que é justamente esse pensamento que faz os céticos rirem da sua cara, até o dia em que você aparece com a vida que eles julgavam ser impossível. Vamos começar com a sessão da ilusão da manifestação passiva. Bom, tem gente que acha que manifestar é tipo fazer um pedido para a estrela cadente, você pensa forte, deseja com fé e pronto. A magia ela simplesmente acontece. Só que não, o universo ele não responde ao que você pede. Ele responde ao que você sustenta em silêncio quando ninguém está olhando. As suas decisões invisíveis, as suas micro-escolhas diárias, e é aí que a maioria escorrega, que é um resultado espetacular, mas age como se estivesse em modo de espera. Manifestar não é ficar em posição de flor de lótus esperando um milagre acontecer. É perceber que a sua rotina é a sua reza mais alta. Olha, use deboche como um combustível. Sabe o que mais bloqueia a manifestação? O medo de parecer ridículo, de ser chamado de lunático, de ser debochado pelos realistas, pelos cínicos, pelos especialistas em fracasso que insistem em te lembrar que a vida não é assim. Olha, mas deixa eu te falar uma coisa, o deboche, ele é um presente. Quando alguém ri dos seus sonhos, você tem duas opções: esconder o que você quer ou decidir ser tão grande que a risada deles vire silêncio. Você precisa aprender a usar o deboche como gasolina, porque quanto mais duvidam de você, mais você se afasta da média. E quanto mais você se afasta da média, mais magnético você se torna. Eles só riem porque não têm coragem de desejar o que você deseja, mas não porque é impossível, mas porque é grande demais para gente limitada como eles. Eu vou te explicar a lógica das micros escolhas. Você não muda a sua vida com uma frase bonita no espelho. Você muda quando escolhe não responder àquela mensagem que te prende no ciclo, quando para de ficar procurando a aprovação onde sempre foi invalidado. Quando você cancela o plano com quem te esgota e decide ler o livro que você deixou ele na estante por meses, sabe? A verdadeira manifestação, ela mora nos detalhes, não no grande plano que você traça no fim de semana todo empolgado, mas no que você faz quando você tá cansado, quando você tá frustrado e com vontade de desistir. É no pequeno, é sutil, mas é constante. E é ali que o universo lhe presta atenção. Então não basta sonhar alto, tem que afinar o seu radar. Você já percebeu que as pessoas mais sortudas são as que sempre estão alertas? Elas enxergam oportunidades onde ninguém vê. Isso não é coincidência, é percepção afiada. Enquanto uns esperam o universo se alinhar, outros estão com o radar atento, prontos para notar o que a maioria ignora. Manifestar é treinar o olhar, é parar de buscar sinais no céu e começar a perceber as pontas meio abertas bem na sua frente. É aceitar aquele convite inesperado, é conversar com quem parecia irrelevante, é arriscar. Não é sobre ser, é sobre reparar. Porque olha só, quem aprende a ver além do óbvio começa a viver o extraordinário. Eu vou te falar uma coisa que eles não aguentam ver. O que mais irrita quem duvida de você não é o seu desejo, é quando você começa a mudar de verdade. Quando você começa a se comportar com mais elegância, segurança e propósito. Quando para de ficar se explicando, de ficar se justificando e de pedir permissão o tempo todo. Eles riram quando você disse que queria mais, mas agora eles estão calados, vendo você se transformar. E é aí que a manifestação se torna
silêncio, porque você não precisa mais falar. Você não precisa mais falar o que está criando. As pessoas elas sentem, elas percebem na sua presença, na sua fala, no seu ritmo. E olha, o universo ele te entrega, não porque você implorou, mas porque você ficou grande demais para caber no cenário antigo. Olha, e quando a realidade parece não responder, tem um momento em que tudo parece parado. Você já limpou o ambiente, cortou ciclos, está mais seletivo, mais atento e ainda assim nada de extraordinário acontece. E é aí que a maioria volta para o ponto zero. Mas o que poucos entendem é que a realidade tem um pequeno atraso. É como se fosse um eco de uma nova versão sua. Você se eleva hoje e só depois de um tempo você começa a responder. E essa espera é um teste, é o filtro entre quem quer só resultados rápidos e quem realmente mudou de frequência. Nesse intervalo, não adianta correr para métodos, é sobre manter o olhar calmo, sempre sustentar a postura sem plateia, porque enquanto o mundo ele ainda não responde, o universo está te observando em silêncio, testando a sua consistência, não a sua pressa. Manifestação é proteção. Olha, muita gente quer manifestar o melhor cenário possível, mas esquece que o universo às vezes atrasa para te proteger. Algumas coisas simplesmente não acontecem por enquanto para te proteger. Às vezes não era o momento certo. Você não vê, mas ele enxerga o todo. E o que parece bloqueio, muitas vezes é só um desvio, é livramento. Às vezes é aquela relação que não flui, aquele projeto que não fecha de jeito nenhum, aquele convite que nunca chegou, é a vida te blindando de algo que você só entenderia depois. O problema é que você quer controlar cada detalhe. Eu era uma pessoa que me estressava muito, ficava muito chateada quando alguma coisa saía um pouco ali do meu controle. Um exemplo é quando eu me atrasava para chegar em um lugar, eu saía na hora certinha, mas o Uber demorava, ou ficava um trânsito absurdo, sabe? E isso já me tirava do sério, isso me estressava. Só que hoje eu já não penso mais assim. Eu penso que é livramento. Se eu tivesse saído naquele horário ali, poderia ter acontecido alguma coisa. E de fato, às vezes aconteceu algo, mas você não estava ali. Já aconteceu alguma coisa com você na qual aconteceu algum imprevisto e você não pôde ir no local e aconteceu alguma coisa depois ali? Então, foi livramento para você. E quando eu passei a levar a vida mais dessa forma, não era para ser. Tá tudo bem, aquele horário não era para eu estar naquele local. Foi um livramento, poderia ter acontecido alguma coisa. E tá tudo bem, eu não vou morrer por isso. Juro para vocês, a vida ficou muito mais leve, as coisas começaram a fluir muito melhor para mim. Eu passei a ficar menos estressada, menos irritada, menos chateada. E eu passei a levar a vida com mais leveza. E isso foi influenciando outras ações que me irritavam também, como derrubar o leite no chão. Tá tudo bem, é só limpar. Mas antes isso me irritava, isso acabava com o meu dia. Então para de querer ficar controlando tudo o tempo todo, porque se você fizer isso, você vai ficar cada vez mais estressado, cada vez mais irritado, cada vez as coisas vão fugindo mais do seu controle. E manifestação também é confiança, não no sentido romântico, mas na maturidade de reconhecer que se ainda não veio, talvez você esteja sendo poupado de algo pequeno, enquanto algo maior se constrói fora do seu campo de visão. Eu vou falar um pouco sobre ritual interno, e você provavelmente está se perguntando, tá, mas o que eu faço para manifestar de verdade? E a resposta nem sempre é algo externo. O segredo está no ritual interno, aquela limpeza mental que você faz antes de dormir, o silêncio que você cultiva quando todo mundo quer a sua reação. É o autocuidado que você mesmo banca quando ninguém valoriza. Olha, manifestar é antes de tudo um estilo de existência. É você se tratar como prioridade mesmo quando ainda não há aplausos. É proteger a sua energia como quem guarda um ouro. É se afastar de barulhos para escutar a sua intuição com mais clareza. Não se trata de fazer mais, se trata de fazer menos do que não tem nada a ver com você. É esse corte que é doloroso, mas é necessário. Então, não, manifestação não funciona para quem só sonha alto, sem ajustar o foco. Para quem espera um sinal, sem prestar atenção nas pistas. Mas para quem aprende a interpretar a própria intuição como um mapa. Para quem afia a percepção e escolhe com mais sabedoria. A manifestação não só funciona, ela se antecipa. E quando acontecer, eles vão dizer que foi sorte, mas você vai saber que foi direção, foco e muita dedicação.